Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E o livro de hoje é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do nosso querido Engels, né? O Friedrich Engels. Esse livro, então, ele é lançado pela editora Boitempo, né? Daquela série que tem as gravuras lindíssimas na frente. Eu estou colecionando várias obras que a Boitempo lançou e essa, com certeza, é uma das que tem um traço, né? Em termos da estrutura, muito bem acabado. Olha, papel de alta qualidade, capa também e a arte magnífica. E a tradução também é impecável. Bom, do que trata essa obra? Nela, o Engels vai procurar explicar o surgimento desse modelo de família que nós temos, a relação com a propriedade privada e também com o próprio surgimento do Estado. Então, a primeira premissa que ele desconstrói nessa obra é de que a estrutura familiar sempre foi a mesma. Ele vai mostrar que, em diferentes momentos da evolução humana, nós tivemos diferentes formas de organização familiar, sempre baseadas, né, na forma como aquela sociedade ou aquele grupo buscava o seu sustento. Então, havia comunidades em que a base familiar era a partir da mulher, né, os matriarcados, e depois nós temos uma transição para o patriarcado, né? Nós vamos ter então modificações da estrutura do familiar e da relação com a propriedade dos bens de acordo com a comunidade. E é isso que ele vai mostrar. Então ele vai trazer uma série de reflexões sobre obras de antropólogos, né? Sobre obras de outras áreas e vai fazer a explicação essa evolução histórica, né, da construção da família e da propriedade e do Estado. Então, explicando para vocês, ele começa falando, né, daquela questão de que, bom, no primórdio haviam comunidades em que os bens eram comunais, em sua grande maioria, né, em que todos utilizavam. Com o tempo, essas comunidades, elas param de ser nômades e começam a se sedentarizar, e ao sedentarizar-se, começa então a ter um excedente de produção. Mas com essa existência desse excedente de produção, surge também a necessidade da proteção desse alimento. E como muitos dessas comunidades primordiais ocupam zonas muito próximas a rios, né, zonas que tinham uma fertilidade maior, começa a se existir uma disputa sobre esses territórios. Naturalmente, essas comunidades buscam então eleger pessoas mais fortes, mais capazes fisicamente, para fazer a defesa desses territórios. Essas pessoas então passam a ter como única função a proteção, através da utilização de arma e das suas forças. Então, enquanto todo mundo está trabalhando, produzindo, eles estão realizando a proteção das localidades. Com o tempo, esses indivíduos que têm a força, né, que têm a proteção, começam a ter outros status internamente. Logicamente, em um outro momento, apoiado então por outros indivíduos, normalmente mais velhos, que cumpriam a função de explicar as coisas, e quando não conseguiam explicar, havia a criação de mitos, né? Eles começam então a legitimar o poder desses mais fortes através da relação mítica, né? Através da relação como esses sendo escolhidos, né, pelos deuses da terra do lugar. Então tu tem a pessoa que já tinha força, detém então as armas, sendo apoiada ideologicamente pelas outras pessoas que acabavam então legitimando o seu poder a partir então dessa questão mais mítica. E daí isso vai construir também uma outra forma de propriedade, né? Uma forma de propriedade no qual as coisas não são mais comunais, né? Não há mais uma distribuição coletiva, mas assim então uma propriedade individual no qual os indivíduos podem então acumular esses determinados bens. Então ele explica essa transição, né, trazendo como exemplos algumas comunidades primitivas e nativas. E com essa modificação nós temos então a modificação das relações. Se anteriormente em algumas comunidades tu poderia ter uma série de relações sexuais entre os mais diversos indivíduos, agora não. Como há uma propriedade que se concentra na mão de alguns, há uma necessidade de se buscar a manutenção dessa propriedade. Isso só ocorre se as relações sexuais forem construídas de uma maneira monogâmica, no qual tem a certeza que os descendentes são filhos daquela pessoa e não de outros daquela comunidade. Então nisso nós temos também uma relação da modificação das formas como se dá as relações entre homem e mulher e também na própria no interior da família. Então, basicamente, eu acho que eu vou ler um trechinho aqui que ajuda a explicar e eu acho que mostra muito o quanto essa modificação da relação entre a família e do surgimento do Estado, né, principalmente baseado na propriedade privada, é explicada da seguinte forma. Dado que o Estado surgiu da necessidade de manter os antagonismos de classe sob controle, mas dado que surgiu ao mesmo tempo em meio ao conflito dessas classes, ele é, via de regra, o Estado, né, da classe mais poderosa, economicamente dominante, que se torna também, por intermédio dele, a classe politicamente dominante,
e assim adquirir novos meios para subjugar a classe dos espoliados, daqueles oprimidos, né? Então, esse Estado ele surge então para garantir que aqueles que têm mais poder continuam mantendo o seu poder. Então ele atua como uma ferramenta de dissuasão de qualquer modificação do cenário econômico. Ou seja, se há um grupo que historicamente concentrou poder e vai então modificando as relações com a propriedade e a família, chega um momento em que esse grupo, para minimizar as tensões entre classes, tem que criar uma estrutura capaz de fazer isso. E a estrutura escolhida é o Estado. Não é que há uma deliberação coletiva na construção de um modelo determinado de Estado. Há quase como se fosse uma indução racional e irracional, né, que leva-se à construção desse ente capaz de, por exemplo, então, proteger aqueles que têm um patrimônio maior em relação àqueles que não têm esse patrimônio, né? Proteger aqueles que construíram seu patrimônio a partir da força, né, e da usura em relação à retirada dos outros, né? Então o Estado cumpre essa função, né? Se já havia mais força, ele ajuda a legitimar essa força, né? E ele ajuda então a destruir essa relação, né, conflituosa que poderia vir a surgir, né? Quase sempre tendendo a proteger aqueles que mais têm em detrimento dos que menos têm. Então fica a dica, espero que vocês tenham gostado. Eu só comentei por cima um pouco, é uma obra bem mais complexa, que cabe uma leitura e uma reflexão, vocês podem ver, a gente fez até um debate, né? Tá bem marcado o meu livro. Então aqui eu só estou instigando vocês a procurar conhecer essa melhor e melhorar essa obra. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, nos seguir lá no Instagram e curtir esse vídeo. Até a próxima, pessoal!